Bom, pessoal, dando início aqui, muito bom dia, muito prazer em ter todos aqui, mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou Karen Prediger, coordenadora do Centro de Estudos, e hoje temos aqui uma convidada que vai tratar de um tema muito instigante. Nós temos hoje conosco a doutora Mirela Mirose Lioto, de Curitiba, que é advogada, é professora de pós-graduação em Direito Administrativo e Licitações e Contratos da PUC Paraná, instituição na qual ela é mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e agora recente doutoranda também pela PUC do Paraná. E como advogada atuante na área de licitações, ela veio trazer um tema que traz muita preocupação na vida prática de todos que atuam em licitações, que é a gestão de risco nas contratações públicas, e ela propõe aqui uma análise pragmática da sua aplicação. Para quem não atua na área, e aqui apenas para situar, licitações não é um tema que nos preocupa apenas para saber qual a modalidade licitatória a ser usada, ou ainda qual objeto que temos a contratar. Toda vez que nós trabalhamos com uma licitação, nós temos uma série de riscos envolvidos. Nós podemos estar comprando um produto que não vai ser entregue, que vai ser entregue fora das especificações, uma obra contratada que virá a ser uma obra inacabada por uma série de motivos, ou porque a empresa faliu, não tinha capacidade econômica, ou porque o projeto estava inadequado. Enfim, há uma série de variáveis que trazem riscos para as contratações públicas. Então, nesse sentido, eu já dou muito bom dia, doutora Mirella, e reforço que é com muito prazer que te temos hoje presente aqui, falando para todo esse público que está muito interessado nesse tema. Bom dia! Bom dia a todos e a todas. Karen, Helena, Ângela, novamente, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o convite. É uma honra muito grande para mim vir aqui, né, dentro desse ciclo de estudos, né, para que a gente de fato possa abordar um tema que é muito caro para mim. Né, que é gestão de riscos nas contratações públicas. Eu escrevi um artigo em coautoria eu escrevi um livro em coautoria com o professor Rodrigo Pironti, que é o sócio fundador aqui do escritório, sobre compliance nas contratações públicas, né? E nós falávamos há pouco da vinculação da gestão de riscos e o próprio compliance, né, efetivamente, nas contratações públicas. Então, eu fico muito feliz com o convite, né? Como o nosso tempo não é tão longo, porque para falar de gestão de riscos, para falar de contratações públicas, a gente podia ficar aqui dias falando, né? Como o nosso tempo é curto, sem mais delongas, já vou adentrar, né, e trazer aqui os principais pontos de abordagem sobre o tema, né? Para a gente abordar a aplicação pragmática da gestão de riscos, alguns elementos são importantes para que a gente possa compreender. Então, antes de falar sobre gestão de riscos, a gente precisa trabalhar um pouquinho quais são as premissas, né, em relação aos riscos. E aí também, obviamente, falar da importância da gestão desses riscos e, finalmente, verticalizar em relação à importância, né, da gestão de riscos trazida pela nova Lei de Licitações e Contratos, né, pela Lei 14.133 de 2021, e aí, especialmente, então, falar da importância e da aplicação da gestão de riscos no âmbito das Tá ouvindo já? contratações públicas. Então, quando a gente fala de Aham. riscos, né, a gente não pode esquecer Tô que a falando gente agora essa aqui. Pode gerencia até botar risco ela pra todos cá. os dias dentro da nossa Não, vida não, 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 não. cotidiana, né? E é tão automático que às vezes a gente nem percebe. Então, eu Dois costumo pontinhos. dizer, né, que Tem que mover para o cenário. desde quando nós decidimos por Aí, ela contratar um aqui, ó. seguro-saúde ou um Ele quem seguro fala para fica ali. o nosso carro, pessoal, acho que tem algum com áudio ligado, se não me engano, é o Fábio. Não, no caso, Por favor, ele vai mantenha os falar. microfones mutados para dar mais conforto à palestrante e Ai, as dúvidas vocês obrigada. podem encaminhar pelo chat, certo?
Obrigada, desculpa, pessoal. Bom, então nós gerenciamos riscos, né, todos os dias, e é algo bastante automático se a gente for avaliar a nossa própria vida pessoal. Então, quando a gente decide contratar um seguro-saúde, quando a gente decide contratar um seguro para o nosso veículo, nós estamos terceirizando riscos. E da mesma forma, quando nós estamos, por exemplo, um exemplo bastante cotidiano, né, e que é quase que diário dentro da nossa vida, né, para aqueles que se locomovem, né, dirigindo seus veículos até o trabalho ou retornando do trabalho, é quando, dependendo do horário, a gente opta por furar um sinal vermelho, a depender talvez da periculosidade daquela região, né, quando a gente opta por desacelerar no sinal amarelo. Então, dentro desses hábitos cotidianos que nós temos, nós gerenciamos riscos todos os dias. Porque o que é o risco, né? O risco nada mais é do que um evento futuro, ou seja, que pode vir a acontecer, mas ele não possui um grau de incerteza de 100%. Por quê? Eles são estimáveis e eles também são previsíveis. A diferença do risco e da incerteza é essa, porque a incerteza eu não consigo estimar, eu não consigo prever. É algo que repentinamente pode acontecer. Ao contrário do risco, eu posso controlá-lo, ou seja, eu posso identificar esses eventos futuros, estimar qual a sua probabilidade de ocorrência, estimar também qual é o impacto que aquele risco pode trazer à nossa organização, né? De modo a prever, então, dentro de uma matriz que nós já veremos na sequência, esses fatores que podem decorrer de ambientes externos, né? Ou seja, de fora para dentro da minha organização, e também de dentro para fora, ou seja, eles podem ser exógenos ou endógenos. E aí eles podem ocorrer, ou seja, não é que eles vão ocorrer, eles são eventos futuros, mas eles são eventos futuros e incertos, ou seja, ainda que eu consiga prever, eu não sei efetivamente se eles vão ocorrer, diferente da incerteza pura. E aí eles podem afetar positiva ou negativamente a minha organização. E aí, eles podem afetar o planejamento, ou seja, estratégico da minha organização. Então, se a gente faz isso, né? Ou seja, se a gente gerencia riscos para a nossa vida pessoal, por que não fazer isso dentro da nossa organização, né? A gente não pode relegar ao acaso a nossa organização, as nossas instituições e especialmente as contratações públicas. Por isso é muito importante que a gente traga esse conceito de risco e de gestão de riscos que a gente faz quase que automaticamente na nossa vida cotidiana, também para as nossas instituições. Então, quando a gente fala de gestão de riscos, né, o que é de fato essa gestão dos riscos, né? É um processo que na nossa vida cotidiana, física, pessoal, a gente faz automaticamente, mas a gente pode desenhar esse processo para ter algo mais palpável dentro da nossa organização. E é justamente um processo, então, que permite identificar, ou seja, eu vou mapear quais são as causas, quais são esses eventos e quais são as consequências, eu vou avaliar esses eventos, ou seja, qual é a probabilidade da sua ocorrência e qual é o impacto que ele vai trazer para a minha organização, para então classificar o nível de risco. A classificação é extremamente importante porque pode ser que a probabilidade de determinado risco ocorrer seja muito alta, mas o impacto da ocorrência desse risco seja muito baixo. E aí o nível de risco não vai colocar este evento específico num grau de prioridade para eventos de risco em que a probabilidade é alta e o impacto é alto, por exemplo. A gente já vai ver o diagrama de cálculo de risco, como ele funciona efetivamente. Mas a verdade é que o que vai nos dizer qual é a nossa linha de prioritarização dentro da matriz de riscos que a gente vai criar a partir desse processo de gestão de riscos é o nível de risco. Então, não é só probabilidade, não é só impacto. Eu preciso olhar, eu preciso avaliar, eu preciso calcular o nível de risco em razão da probabilidade e do impacto. Além disso, eu vou tratar, então, né, a partir do momento que eu classificar esse nível de risco dentro da minha matriz de prioridade, eu vou escolher o que eu vou fazer com esse risco, né? Eu vou trabalhar com medidas para evitar esse risco, ou seja, é possível eu evitar? Porque pode ser que não seja possível, né? E aí eu vou ter que trabalhar com uma segunda hipótese de tratamento, que é mitigar esse risco. Ou talvez nesse momento esse risco ele não traga
ele não possui um nível de risco que pode impactar a minha operação. Então, talvez neste momento eu não vou trabalhar com medidas imediatas, porque eu tenho outros riscos para dar prioridade, né? Então, neste caso, eu vou simplesmente aceitar a possível ocorrência desse risco e aí talvez trabalhar aí com ações de contingência. Ou então eu posso escolher terceirizar, que é justamente o que a gente faz, por exemplo, com os nossos seguros, né? E dentro das contratações públicas, existe a possibilidade lá, né, da apresentação de garantias mediante seguros garantias, por exemplo. É uma forma de terceirizar determinados riscos de inexecução contratual, quando a gente fala, então, de contratações públicas. Em contratos privados também há essa possibilidade, claro, da gente terceirizar eventuais riscos. E uma das etapas extremamente importantes dentro do processo de gestão de riscos é o monitoramento, que é quando nós vamos administrar esse risco e também acompanhá-lo. Ou seja, não adianta eu mapear os riscos, né, identificar os riscos, avaliar, classificar e tratar uma vez e nunca mais olhar para esse meu processo de gestão de riscos. Por quê? Quando a gente trabalha com riscos, a gente envolve recursos, e são recursos humanos, recursos financeiros, e são fatores que decorrem de eventos endógenos, né, de fora para dentro, ou exógenos, que a gente não consegue controlar, que eles permanecerão estáticos, né? Não, os riscos, eles são cíclicos, né? Da mesma forma que a nossa atuação, a nossa vida, ela está sempre em movimento, os riscos também. Então, é extremamente importante que a gente faça esse monitoramento periódico, porque a probabilidade e o impacto podem alterar. Eu posso ter novos riscos. Eu posso ter riscos que antes não estavam dentro da minha matriz de prioridade, que podem ter entrado a depender de um fator externo que tenha ocorrido. Então, por exemplo, a gente não estava preparado para um fator externo como uma pandemia, por exemplo, afetar as nossas organizações. Então, agora a gente já sabe, né, que esse fator pandemia tem que estar lá inscrito na nossa matriz de gestão de riscos. Agora, talvez, não esteja tão iminente como antes, né? Mas é importante que eventos, o processo de gestão de risco seja, de fato, periodicamente monitorado. Ou seja, eu não posso trabalhar com um processo estático, né? Eu faço uma vez e não olho mais para ele e entendo que está tudo lá. Não, a gente tem que trabalhar porque os riscos estão sempre em movimento e assim deve também ocorrer com a gestão desses riscos. E aí, qual que é a principal importância, né, dessa gestão de riscos? E aí, falando de modo geral, né, eu sempre falo que, por que a gente faz gestão de riscos, né, na nossa vida pessoal, ou nas nossas organizações, ou dentro de processos como são os processos de contratação, por exemplo? Porque o conceito de gestão de riscos, ele está diretamente relacionado à segurança. A gente quer reduzir o nível de insegurança, de incerteza, né, daquilo que pode acontecer num futuro próximo, né, ou até mesmo remoto. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para diminuir, né, os custos da incerteza, a gente deve fazer. E a gente faz isso na nossa vida pessoal. Então, a gente não pode deixar de fazer isso, desenhando processos no âmbito das nossas instituições. Por isso que é extremamente importante a avaliação, a análise periódica desses riscos. Tanto em relação ao conceito de riscos, pessoal, quanto ao conceito de gestão de riscos, aqui eu trouxe os conceitos que a gente trabalha no livro, tá? Eu até deixei aqui para vocês. Aqui, ó, a citação, ela tá equivocada, é 2022, não 2002, pessoal. Nós não éramos tão visionários assim lá em 2002. Ainda que tenha sido, né, a obra pioneira aí sobre o tema de compliance nas contratações, não é de 2002, é de 2022, a segunda edição, e logo aí na sequência a gente já está indo para a terceira, né, porque como a gente estava falando, né, doutora Karen, o direito administrativo, ele evolui de uma forma muito rápida, né, e ano passado a gente teve aí novas evoluções normativas, né, especialmente aí de regulamentação da lei anticorrupção, então a gente vai precisar atualizar o livro de acordo com as novas normativas e até em relação a todos os regulamentos
regulamentos que estão sendo publicados em relação à nova lei de licitações e contratos. Então, tem bastante coisa para atualizar na sequência, e provavelmente para 2024 a gente já tem aí a terceira edição do livro. Mas Até, doutora Mirella, só interrompendo rapidamente, diga. Se tu tiveres ali para mostrar a segunda edição, eu tenho a primeira edição desse Tá livro, aqui, ó. né? Tá certo. Para a gente ter a referência depois para o pessoal, porque é uma obra bem importante nessa área. Sim. E também uma coisa que talvez a gente possa visualizar, que essa questão da gestão de riscos, embora a gente está falando de licitação, pode aparentar que a gente esteja falando que é apenas algo que a administração pública vai fazer, mas não. Não. A empresa que licita constantemente, ela deve também ter a consciência de que deve fazer esse mapeamento, né? Porque Exato. de cada lado existe o seu nível de risco e os tipos de riscos diferentes, né? Que a Exato. administração pública oferece um risco para o particular também, né? Exatamente, né? Nessas relações público-privadas, né, existe um grau de risco bastante elevado, né? E aí o próprio mercado, antes da exigência de implementação de governança e gestão de riscos, compliance na administração pública, o mercado já exigia de empresas privadas, né? Então, a realidade de compliance, gestão de riscos no poder público, ela é muito mais recente do que a realidade das empresas privadas, né? Então, se a gente for pensar o termo compliance escrito, né, nesses termos, a primeira vez que ele apareceu numa norma no país foi na lei das estatais, né, na lei 1303 lá em 2016. Então, a gente, é claro que não foi a primeira vez que passou a se falar em gestão de riscos, compliance, auditoria, controles internos no país, mas em relação a esses termos, né, propriamente, a gente tem uma lei paradigmática aí, que foi a lei das estatais. E seguindo essa evolução normativa, a nova lei de licitações, por exemplo, exige a implementação de programas de compliance, né, programas de integridade das empresas que se relacionam com o poder público. Então, é mais uma tentativa de exigir, né, que as empresas também implementem. É claro que lá com a lei anticorrupção, né, e até com tratados internacionais assinados, né, ratificados pelo Brasil lá em 2000 e 2002, a gente já tinha esse olhar para as empresas, né, de tentar implementar sistemas de integridade para diminuir, né, para tentar evitar, mitigar os atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, já era uma realidade que existia para as empresas privadas, mas com a nova lei de licitações, por exemplo, agora a gente tem uma obrigação. Então, por exemplo, nas contratações de grande vulto, né, que para fins federais são contratações acima de 200 milhões de reais, por exemplo, o contratado, ou seja, aquele fornecedor que ganhar a licitação e for efetivamente contratado, ele vai ter 6 meses para implementar um programa de compliance. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com gestão de riscos? Porque um dos principais pilares dos programas de integridade, né, os programas de compliance, é de fato a gestão de riscos. Então, é mais aí uma tentativa, né, um enforcement para dizer, olha, implemente programa de integridade, porque, primeiro, que você precisa para cumprir como obrigação contratual, e segundo, porque isso pode trazer benefícios, né? Além disso, a nova lei de licitações, ela também exige a implementação de compliance, aí, lembrando, né, novamente, um dos pilares é a gestão de riscos, ela define lá como um dos critérios de desempate. Então, se a minha empresa ficar empatada com outra na licitação e eu tiver um programa de integridade, isso vai ser um benefício para a minha empresa, vai ser um dos critérios de desempate, eu posso ganhar um contrato por ter um programa de integridade. Ou então, aí também evoluindo, né, a antiga, né, a nossa 8666, né, que era então a norma geral de licitações e contratos, e agora evoluiu para 14133, ela também exige a implementação de programa de integridade para empresas que foram declaradas inidôneas, né, a partir, claro, da aplicação da sanção sob o viés da nova lei, e também ela avalia a existência, né, ou a revisão desses programas de compliance quando quando vai aplicar uma sanção, né, ou seja, se eu vou aplicar, a administração vai aplicar uma sanção em determinado licitante ou contratado, o fato daquele licitante ou contratado ter um programa de integridade implementado vai diminuir, provavelmente vai ser considerado ali como uma atenuante para aplicação de sanção. Então, existe uma pegada, né, bastante
proativa em relação à implementação desses mecanismos de compliance, né? Eu costumo falar que a gestão de riscos, ela é um mecanismo de compliance, ela é uma ferramenta que traz mais segurança para qualquer relação, né? Qualquer negócio tem risco, qualquer atividade tem risco, tudo na nossa vida tem um risco, que são eventos futuros, né, incertos, mas que a gente consegue avaliar para saber, para tomar uma decisão, né? Então é extremamente importante que não só o Estado, o governo, a administração pública se preocupe com a gestão de riscos, mas as empresas privadas também. E especialmente quando a gente está falando nesse relacionamento público-privado, né? E aí quando a gente tem uma herança patrimonialista que vem lá do Brasil colônia, quando a gente tem um alto índice, né, de corrupção nas nossas contratações. Então, é extremamente importante que a gente faça esse gerenciamento para que a gente consiga, de fato, começar aí uma mudança cultural. E, claro, né, lá no final a gente vai verificar que a gestão de riscos, o compliance, ele não vem para salvar todos os problemas do mundo, né? Não vai resolver todos os problemas das nossas aquisições, mas são uma forma de ajudar, né, a mitigar alguns riscos, a mitigar algumas atitudes, condutas, comportamentos que a gente não quer mais ter. Né? E aí eu costumo falar sempre que quando a gente quer combater corrupção, quando a gente quer melhorar a eficiência das nossas contratações, né, a gente precisa fazer isso olhando para o espelho, né? Não adianta ficar com aquela atitude maniqueísta de que o problema da corrupção são os políticos, que o problema da corrupção são os agentes públicos. Não, o problema da corrupção são todas as pessoas, né? São as empresas privadas que se relacionam com o poder público, são alguns agentes, né, específicos que às vezes, por um hábito cultural, mantêm algumas condutas que não são adequadas, né, que são ilícitas, ilegítimas, ilesivas, mas a gente tem que afastar um pouco esse olhar maniqueísta, né? A gente tem que olhar no espelho. E até porque já daqui a pouco eu já volto aqui para a nossa gestão de riscos, mas só para fechar o raciocínio, né? A sociedade brasileira, muitas vezes ela é conivente com atos de corrupção, né? Ou até mesmo se conformou com alguns deles, né? Porque a gente muitas vezes olha para alguns atos e a gente considera que eles são desonestidades brancas, né, que não causam um efetivo dano ao erário, né, mas daí outras desonestidades a gente olha e fala, meu Deus, olha o que esses políticos estão fazendo e tudo mais. Mas a verdade é que cada um desses atos, ele impacta para essa confirmação dessa cultura, né, que a gente tem, desse círculo vicioso da corrupção, né, aí tratando do conceito de Amartya Sen. E tem uma pesquisa muito interessante sobre o tema, que é do Dan Ariely, que ele estudando, né, sobre os comportamentos de corrupção, e ele pergunta para as pessoas se elas se consideram, se elas já teriam mentido, né, num período de foi em 2014 essa pesquisa, e aí a pesquisa foi realizada ali em maio. E aí ele pergunta para as pessoas, você já mentiu desde o início do ano? E as pessoas dizem, sim. E aí, na sequência, ele pergunta, você se considera uma pessoa honesta? E a pessoa diz, sim. E aí ele fica num paradoxo, ele pensando assim, poxa, mas a pessoa mentiu e ela se considera uma pessoa honesta? Como parametrizar, de fato, essa situação? Né? Então, a ideia é de que, de fato, a gente, às vezes, é conivente com alguns tipos de conduta, mas que, na verdade, em pequena medida, né, em pequena escala, mas somadas, ao final, elas reproduzem essa realidade que a gente tem, né, do patrimonialismo aí enraizado. Mas isso também não significa que isso está no nosso DNA. Por isso que é extremamente importante trazer esses mecanismos de compliance, essas ferramentas como a gestão de riscos, para a gente tentar começar, aos poucos, mudar essa cultura, né? Ou seja, não é o caráter do brasileiro que é corrupto, não está no nosso DNA. Não, foi uma reprodução comportamental ao longo aí de muitos anos que nos trouxe até aqui, então, que nos trouxe a cultura do jeitinho brasileiro. Então, vamos tentar mudar essa cultura, né? Não adianta só ficar apontando o problema. O que a gente pode fazer para mudar? Então, processos de gestão de riscos, implementação de mecanismos de compliance são uma forma, especialmente porque a gente não vai mais tratar só a consequência, né? Então, no Brasil, a gente tem uma cultura também de tratar os efeitos, né? Quais são os efeitos da corrupção? Não, mas vamos começar a olhar para a causa? E aí a importância, então, da gestão de riscos, né? Então, por quê? Quando a gente for mapear determinado evento, a gente vai indicar qual que é a causa desse evento, qual que é o evento propriamente dito e qual é a sua consequência.
No momento da avaliação e classificação, a gente, dentro, né, do processo de avaliação, a gente vai verificar qual que é a probabilidade desse evento ocorrer, qual que é o impacto dele ocorrer, dentro de uma escala de 5 por 5, né, de cada um deles, que aí a gente vai chegar num nível de risco, que são 4 níveis que a gente já vai ver na sequência como que funciona esse cálculo. Uma vez que eu vou delimitar, né, dentro da minha matriz, né, a causa, o evento, a consequência, vou avaliar e vou determinar qual o nível de risco, eu vou trabalhar com as hipóteses de tratamento, ou seja, o que eu posso fazer em relação a esse risco. Eu vou olhar para o meu nível de prioridade em relação ao tratamento e aí eu vou determinar se eu vou evitar, se eu vou mitigar, se eu vou ter que terceirizar, né? Por exemplo, seguro de veículo do carro. Se eu quero, eu não vou conseguir evitar que eu tenha algum tipo de acidente, por exemplo. E mitigar, eu posso ser a melhor motorista do mundo, eu posso prestar atenção, eu posso não utilizar o meu celular no veículo, mas eu não tenho como evitar que uma terceira pessoa bata no meu carro. Então, o que eu faço? Se ocorrer esse risco, talvez não tenha como arcar sozinha. Então, eu vou terceirizar, né? Eu vou contratar um seguro. Ou então, eu posso simplesmente aceitar, né? Por exemplo, posso optar, eu sou uma pessoa que não fico muito doente, que não preciso, né? Não vou muito ao hospital, não vou muito a médico, então eu não vou pagar plano de saúde e vou aceitar, né, esse risco no sentido de eventualmente depender de um SUS ou, né, realizar o pagamento por uma consulta particular. Então, vai depender do apetite de risco daquela organização, né? Não existe um tratamento específico, né? O tratamento vai ser de acordo com o apetite da organização. E aí, em relação ao tratamento, é onde eu vou determinar as ações preventivas, indicando os responsáveis, e as ações de contingência. Então, claro, eu vou tratar, né, eu vou cuidar da causa, mas caso a minha ação preventiva em relação à causa não seja suficiente, eu tenho que estar preparado para atendimento ali das consequências, então, com as ações de contingência. E, por fim, então, eu vou fazer um monitoramento, né, que é justamente a avaliação periódica dos riscos identificados, avaliados, classificados e tratados. Então, todo esse processo aqui de gestão de riscos, né, que eu vou fazer a partir de uma avaliação, né, aqui eu trouxe para vocês como que funciona a tabela de probabilidade, para depois a gente chegar, né, o que a gente vai construir a partir desse processo de análise de riscos, né? A gente vai construir a nossa matriz, que é a nossa última etapa que a gente vai ver aqui. Então, em relação à tabela de probabilidade, então, veja, a gente tem 5 graus de probabilidade, né? Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E a partir disso, a gente vai verificar em qual dessas linhas se insere a probabilidade daquele evento ocorrer. Depois a gente vai para a tabela de impacto, né? E aí a gente pode avaliar dimensões qualitativas desse impacto, porque talvez ele não traga um impacto financeiro para a minha instituição, ou seja, ou não traga um impacto para a minha operação, né? Ou talvez não traga um impacto trabalhista, não traga um impacto ao meio ambiente, mas aqui eu trouxe algumas dimensões qualitativas para vocês que a gente pode avaliar em relação ao impacto. Então, ele pode, por exemplo, não trazer um impacto financeiro para a minha instituição, mas pode trazer um impacto reputacional, né? E a gente sabe que quando a gente hoje fala de reputação no Brasil, é o ativo mais importante das empresas, né? Porque basta uma notícia, né, uma exposição midiática, por exemplo, que ganha aí parâmetros internacionais, que é, por exemplo, aqui o nosso impacto muito alto que a gente está considerando, para acabar com aquela empresa. Por quê? Uma empresa que tem um grau de risco reputacional muito alto, eu não vou querer me relacionar. Outras empresas privadas não vão querer se relacionar. O poder público não vai se relacionar, porque ele vai fazer, por exemplo, uma definição de grau de risco de integridade, né? O que as estatais hoje fazem muito, né? Elas avaliam os seus fornecedores e isso está dentro da gestão de riscos macro que o poder público deve fazer dos seus fornecedores. Então, não só exigir implementação de programas de compliance, mas também fazer uma avaliação de quem são esses fornecedores, né? Até para que, de fato, exista um controle das contratações maior, né? Que exista eficiência, de fato, e uma execução adequada desses contratos, né? Então, é extremamente importante que, de fato,
esses riscos que às vezes não são monetizados, né? Não que eles não sejam monetizados, porque na verdade eles são, né? Que não tragam impacto financeiro direto, eles podem impactar indiretamente outras áreas da minha empresa. E a ideia do risco reputacional é esse. Então, eu vou avaliar qual que é o nível do risco a partir, então, dessa avaliação de probabilidade e impacto. E aí eu vou chegar, então, no meu diagrama de cálculo de risco. Então, vejam que aqui eu vou considerar, né, vou continuar considerando dentro da minha matriz 5x5, né, do heatmap, para determinar qual que é o nível de risco daquela determinada situação, né? Então, por exemplo, se o impacto for, vejam aqui, ó, se o impacto for baixo, né, por exemplo, mas a probabilidade daquele risco ocorrer for alta, vejam que a gente vai ter um nível de risco alto dentro aqui do meu diagrama de cálculo. Então, ainda que o impacto seja baixo, considerando a sua probabilidade alta, eu não vou poder simplesmente aceitar esse risco, porque ele vai estar dentro de um grau de prioridade de tratamento maior, né? Diferente, por exemplo, se eu tiver uma probabilidade baixa e um impacto muito baixo, né? Ou seja, eu vou estar aqui, o nível de risco 2, ou seja, é um risco baixo. Então, nesse caso, não faz sentido, talvez, eu priorizar, né, o tratamento daquele risco, como, por exemplo, num risco que seja, tem um cálculo aí de 25, né? Então, que tenha uma probabilidade muito alta e um impacto muito alto. Então, vejam, a partir do heatmap de impacto, né, de probabilidade e impacto, eu vou ter níveis de risco que vão variar entre baixo, médio, alto e extremo. Então, quando eu tenho um risco extremo, né, que estão nesse vermelhinho aqui um pouco mais forte, né, a partir de 15, né, dentro do diagrama de cálculo, nestes casos específicos, então, eu vou ter um grau de prioridade maior dentro do tratamento. E aí, então, finalmente, né, dentro das hipóteses aí de tratamento, a gente vai chegar na nossa matriz de riscos, né? Então, esse aqui é o padrão, né, metodológico que a gente utiliza aqui no escritório para implementar a matriz de riscos, de gestão de riscos dentro de instituições públicas e privadas. Então, dentro da primeira etapa, que é aquela etapa de identificação do risco, que é quando eu vou dizer qual é a causa, qual é o evento, qual é a consequência. Depois que eu fizer a análise de probabilidade e impacto, eu vou lá fazer o cálculo de qual é o nível de risco, vou indicar qual é a ação de tratamento que eu vou tomar nesse sentido, já prevendo qual seria a ação preventiva, indicando o responsável por essa ação preventiva e também indicando qual seria a ação de contingência, já pensando no responsável. Então, vamos lá. Pensando hoje, né, do que a gente tem aqui dentro lá do plano de gestão de riscos de implementação da nova lei de licitações e contratos, que a CGU elaborou em relação ali a alguns riscos específicos, né? Então, ela separou os riscos da implementação dos sistemas, da implementação da nova lei de licitações em 5 categorias distintas. Então, risco regulatório, risco em relação aos sistemas, risco em relação às pessoas, estruturas e processos. Então, lá em relação ao risco das pessoas, eu trouxe um exemplo aqui para vocês do que ela determina como causa, né? E, na verdade, o que ela determina como evento e daí qual seria a causa desse evento e a consequência. A nova lei de licitações e contratos, ela traz como premissa que, para a gente designar agentes responsáveis para trabalhar nas contratações públicas, deve-se aplicar uma metodologia de gestão por competências. Agora, se eu não tenho uma adequada capacitação desses meus agentes, eu vou ter, então, uma lacuna dessas competências, ou seja, não vou ter agentes capacitados, né, com competências adequadas para a execução das suas atividades ali, considerando a nova lei de licitações e contratos. Então, nesse caso, o evento identificado como risco, né, de pessoas seria, então, lacuna de competência, né? Ou seja, dentro lá do meu processo de gestão de competências, não fazendo uma adequada capacitação, eu vou ter uma lacuna de competências. Então, qual que é a causa? Não realizar uma adequada
capacitação. E qual que é a consequência disso, né? A gente tem inúmeras consequências, mas, por exemplo, as principais, né, nesse caso, seria a ausência, né, ou seja, diminuição da segurança jurídica, porque eu não vou confiar que aquela pessoa, de fato, está aplicando a nova lei de licitações como ela deveria, né, porque ela não foi capacitada para aquilo, né, ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela não tem conhecimento, ela não tem habilidade, ela não tem atitude. São as 3 premissas para uma adequada gestão por competências, né, que integram aí o que é, de fato, uma competência. Então, é extremamente importante, né, que a gente, de fato, capacite essas pessoas para que a gente tenha uma aplicação adequada da nova lei de licitações e contratos. Se eu não tenho uma capacitação, né, adequada e eu não prevejo, por exemplo, orçamento para isso, qual que é a probabilidade desse evento ocorrer? Ela é muito alta, né? Se eu não coloquei dentro da minha política de implementação da nova lei de licitações e contratos, se eu não direcionar recursos para a capacitação, a probabilidade disso ocorrer ela é muito grande, né? E qual que é o impacto? Ele é muito alto também, né? Então, nesse caso, eu teria um nível de risco extremo. E o que eu posso fazer, né? Nesse caso, eu preciso evitar esse risco, né? E como que eu vou evitar esse risco, né? Quais são as ações de eu tentar evitar ou ao menos mitigar esse risco, né? Como ação preventiva, de fato, direcionar recursos, né? E aí, de fato, trazer a capacitação para esses agentes responsáveis pela contratação, né? E aí a autoridade responsável, a autoridade máxima pelo aquele ente, né, para implementar a lei, ela deve direcionar recursos para isso. E como ação de contingência no decorrer da aplicação, né, se eu não tiver profissionais capacitados, mas eu tiver que né, fazer uma contratação pela nova lei de licitações e contratos e não tiver ninguém capacitado, ninguém com competência, mas eu preciso designar alguém no decorrer dessa execução, dessa função, né, que for designada, fazer cursos de capacitação para que essa pessoa vá adquirindo com o tempo aquela capacitação, né? Claro que não é a melhor saída, né? Que é uma ação de contingência, mas seria uma das hipóteses de tentar reduzir o impacto desse risco, né? Ou seja, reduzir o impacto desse evento no sentido de redução de segurança jurídica, e aí aumento de desconfiança, e aí aumento da simetria de informação, e aí aumento da possibilidade de prática de atos lesivos, porque se eu não confio naquela pessoa, eu acho que ele está executando suas funções de forma subjetiva, e aí em ambientes em que tem uma desconfiança generalizada, a gente sabe que são ambientes propícios para pagamento de propina, para atos de corrupção. Então, todos os impactos, né, por uma simples falta, né, de capacitação, a gente percebe, né, que de fato são extremos, por isso a gente precisa olhar para a causa, né? Não adianta a gente olhar só para a consequência, a gente tem que olhar a causa. O que de fato está trazendo, está fazendo com que esse evento venha a ocorrer. Então, vamos tratar a causa, vamos direcionar nossos esforços para a causa para que a gente consiga evitar ou mitigar esse risco. É possível terceirizar no caso da capacitação? Sim, eu posso contratar, né? Mas a responsabilidade para contratar uma empresa, por exemplo, né, de capacitação e treinamento, da autoridade, né, que tem ali o poder de direcionamento dos recursos para isso. Então, a ação preventiva vai continuar sendo dessa autoridade responsável, né, pela implementação, por direcionamento de recursos, ainda que a capacitação, o treinamento não seja realizado interno, por exemplo, nas escolas de governo, que sejam realizadas por uma empresa externa. Então, não sei se ficou claro, pessoal, mas acho que aqui fica assim com um exemplo, né, específico das contratações e também com a matriz. Espero que tenha conseguido passar essa mensagem, né, em relação à matriz. E um segundo ponto que eu queria conversar com vocês, pessoal, em relação especificamente a conceitos que a nova lei de licitações traz, né, trabalhando um pouco essa ideia de gestão de riscos que nós vimos. Por quê? Anteriormente aqui, a gente viu uma matriz de riscos geral, né? A gente pensa que é uma matriz de riscos que considera impactos que podem ocorrer
nas contratações públicas, de modo geral, ou seja, falta de capacitação de pessoal, né? Ainda que o impacto possa ser numa contratação específica, a ausência de competência para implementar a nova lei de licitações, ela vai trazer o impacto geral em todas as contratações da nova lei, né? Então, quando eu falo do metaprocesso de contratação pública, né, e aí eu vou trabalhar com o conceito de gestão de riscos, eu tenho uma aplicação de gestão de riscos, né, especialmente considerando o que a nova lei de licitações traz nos seus artigos, três momentos distintos de aplicação. Né? Então, eu tenho esse gerenciamento dos riscos macro, né, que vai ali integrar o sistema de planejamento e gerenciamento das contratações, né, que foi lá em âmbito federal, a gente tem o exemplo do decreto 10.947 de 2022, tá? Então, que é esse gerenciamento geral que vai, inclusive, trabalhar com os riscos de implementação da nova lei de licitações, então é uma aplicação geral, né, de gestão de riscos das contratações, mas que envolve a gestão de riscos do relacionamento público-privado, né? Aí a gente tem a gestão de riscos das contratações, né? No sentido das contratações públicas específicas, né? Ou seja, eu tenho um contrato e eu preciso avaliar os riscos que vão impactar esse contrato, e eu tenho a matriz de riscos, que é uma matriz de riscos contratual, perdão, porque nessas outras duas hipóteses de gerenciamento, né, de riscos, ou seja, gestão de riscos macro, das contratações, gestão de risco daquela contratação específica, também vão trabalhar com matriz de riscos, que foi o que a gente viu. Agora, quando a nova lei de licitações trata do termo matriz de riscos contratual, ela está falando de outra coisa. Ela está falando de alocação eficiente de riscos e responsabilidades para aquele contrato específico, né? Ou seja, acontecendo um evento futuro incerto, né, que vai afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, qual é a parte que vai responder por aquele risco? Então, ela é muito mais estrita, né? O conceito de matriz de riscos contratual, ele é muito mais restrito do que esse conceito de matriz de riscos como estrutura, né, como mecanismo de compliance e governança das contratações públicas. Então, quando a gente fala de gestão de riscos nas contratações, a gente vai ter o processo macro, né, que envolve todo o processo, a gente vai ter a gestão que envolve as fases da contratação, né? Ou seja, a fase preparatória, a fase de seleção do fornecedor e execução daquela contratação específica, e também a gente vai ter a matriz contratual que vai, de fato, ser executada, né? Lá no momento, na última fase da contratação, que é a execução do contrato. Diga lá, doutora Karen. Só para aproveitar a oportunidade aqui, que tu estás diferenciando em que momentos que eu vou ter, né, essa aplicação da matriz, são matrizes distintas, né? Eu acho que isso que o nosso público tem que ficar ciente. E aproveitar que eu tenho uma dúvida aqui do Leonardo, que vem justamente para diferenciar esse teu primeiro exemplo, que é a questão da gestão do risco da falta de capacitação, né, do que ele pode ocasionar. E o Leonardo Cruz, ele apresenta um exemplo que já vem no momento da execução do contrato, né? Então, ele trouxe aqui: o objeto do contrato pode sofrer com algumas situações imprevisíveis que vão afetar a prestação do particular, e ele trouxe o caso da pandemia, né? Então, ele quer saber o seguinte: o aumento decorrente desse contrato, quer dizer, todo aumento de dispêndio e todo desequilíbrio que acontece, vão ser suportados pela contratada, mas e se a contratada não quiser assumir o risco e isso for pactuado antes, né, que esse risco é dela, e se ela não quiser e com isso não contratar? Né? A administração, ela deve se planejar para ela alocar o risco para si. Ele quer saber como se a gente resolve, como a gente planeja essa alocação desse tipo de risco. Eu espero ter transmitido bem a pergunta do Leonardo. É uma pergunta muito boa, bem importante. Obrigada, Leonardo. E em relação a esse tema, é importante a gente lembrar que essa alocação dos riscos na matriz de responsabilidade ali contratual, ela não é uma alocação qualquer.
ela é uma alocação efetiva, né? Ou seja, o que que significa falar que ela deve ser uma alocação efetiva? Que ela deve ser, ela deve surgir de uma cooperação. Então, por exemplo, no caso específico da pandemia, foi uma situação posterior que sequer era prevista, né? Então, nesse caso, a gente precisa avaliar qual que é o impacto e a posteriori identificar quem que teria mais condições de arcar com aquele risco, né? Se era o privado ou se era a administração pública. Quando a gente traz isso para o momento do planejamento, a alocação eficiente desses riscos, ela vai permitir que a administração pública não simplesmente aloque tudo para o privado. Porque se ela alocar tudo para o privado, o valor da contratação vai sumir. Porque ainda que ele saiba que quais são os riscos aos quais ele vai ser responsável e ele possa precificar, ou seja, a gente chama de taxa de risco, com certeza ele vai colocar isso dentro do valor da proposta dele. Né? Então a gente precisa planejar e verificar de fato quem que tem mais condições, né? E aí então, se a administração pública tem mais condições para suportar aquele risco, ou seja, a alocação eficiente, né, a alocação efetiva, eficiente, eficaz desses riscos, ela vai estar de acordo com quem tem mais chance de conseguir resolver aquele problema. Então, claro que se a administração pública quiser colocar tudo para o privado, muito provavelmente ele não vai querer não vai contratar. Por quê? Ou vai ter um ônus excessivo para ele suportar, para que ele tenha para que ele continue tendo um preço competitivo, ou ele não vai conseguir ter um preço competitivo, porque ele vai precificar o risco, né? E aí eu falo, daí vocês vão me perguntar, mas então não é ruim ter gestão de riscos, porque daí vai precificar o risco? E aí eu respondo sempre, gente, o risco, né, a precificação do risco, ela vai sempre ser inferior ao custo da incerteza. Né? Quando a gente sabe aquilo que a gente está precificando, a gente sabe aquilo que a gente vai efetivamente, que pode vir a ocorrer, né, no decorrer do meu contrato, certamente vai trazer menos impactos do que, por exemplo, o custo da incerteza da contratada abandonar o contrato e falar, não consigo suportar esse ônus aqui sozinha, se você não me ajudar a administração pública, eu vou pular fora porque eu não tenho como, eu vou quebrar, enfim. Então, é extremamente importante a gente trazer isso para o momento do planejamento e, novamente, pessoal, fazer isso de modo eficiente, tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta, se era isso mesmo. Diga lá, Karen. Sim, Mirela, eu acho que é bem isso, o Leonardo está agradecendo. E eu queria aproveitar o gancho, porque eu acredito que seja uma colocação pertinente nesse contexto, em que provavelmente a gente tem o pessoal aqui que é de auditoria, eu vi que tem pessoal ali que é da administração indireta do município, e me parece que as empresas, dependendo do setor, principalmente construção civil, tem um preparo muito maior, uma tradição maior, talvez, de fazer esse mapeamento do risco, até pelo que tu colocaste, né? Exigências no plano internacional fizeram com que elas, para poder sobreviver nesse mercado e poder participar de licitações mais amplas e tudo mais, avançar em outros mercados, elas tiveram que estabelecer a sua gestão de risco dentro de um programa de compliance para poder se colocar no mercado. E a administração pública, ela vem a reboque atrás, mesmo havendo compromissos internacionais, a exigência da lei para que isso simplesmente é posterior. E aí eu venho assim, da minha experiência em licitações, eu vejo que a gente tem muitos riscos conhecidos, como, por exemplo, a contratação de serviços, merenda escolar, vigilância, portaria, né? Toda essa questão da terceirização na administração pública, a gente sabe que existem riscos concretos, né, de responsabilização subsidiária na área trabalhista, por exemplo, né? Isso sem contar aqueles que eu citei no início, a questão na área de obra pública, na área, na área de compras, né? A gente tem o risco do objeto, enfim, tem uma série de situações já conhecidas. E aí eu te pergunto como tu vê essa situação que nós já conhecemos, já tem, digamos, uma tradição de riscos, e me parece que no poder público a gente ainda está trabalhando em caixinhas separadas. Quem licita ou executa o contrato sabe dos riscos, o pessoal da auditoria já auditou isso muitas vezes, e a gente talvez não esteja juntando as pecinhas
para fazer um mapeamento que venha conversar com o nosso planejamento licitatório. Não sei como é que tu vês isso, se tu enxerga dessa forma. 100%, Karen. Eu enxergo da mesma forma que você, tá, em relação a esse ponto, né? E aí eu olho até com bons olhos para o fato de nós temos dados, né? O que está faltando? A gente só precisa trabalhar esses dados dentro de uma matriz de gestão de riscos. E aí, quando vem a nova lei de licitações e contratos e diz, olha, a alta administração tem o dever de implementar políticas de governança e gestão dentro da sua estrutura, considerando gestão de riscos e controles, a gente ganha uma força a mais para que, de fato, a administração pública passe a implementar esses processos, né? Passe a implementar essas políticas, passe a implementar essas estruturas, porque muitas vezes, de fato, a gente já coletou muitos dados, né? A gente sabe, a gente conhece muitos eventos de risco que são eventos corriqueiros, né? Então, o que a gente precisa é trazer uma resposta a esses eventos, né? Que é isso que falta, né? É claro que a gente não vai, esses eventos de riscos, se eles não impactarem em impedimento de licitar ou afetarem as condições de habilitação dos fornecedores, a gente não pode afastar essas empresas das licitações. Mas a gente pode, por exemplo, né, uma vez que elas sejam contratadas e não tenham aí talvez uma excelência na execução dos contratos, dentro dessa avaliação desses riscos, desses fornecedores, por exemplo, eu posso fortalecer o meu controle dentro da execução do contrato. Né? Então, se é uma empresa que tem um grau de risco de integridade, né, de relacionamento com o poder público um pouquinho maior, eu vou avaliar de fato o que eu posso fazer, ou seja, eu vou exigir garantias adicionais, eu vou exigir, né, que de fato eu tenha um controle maior sobre aquela empresa, né, em relação ao pagamento das verbas trabalhistas, se ela está fazendo, se ela não está fazendo. Então, de fato, a gente consegue trabalhar com respostas, né, mas a gente precisa ter estruturas, diretrizes delimitadas, né, e aqui eu vou passar rapidamente, então aqui até tinha trazido alguns eventos de riscos, né, TU, TCU, naquele manual que possui, que já é bastante antigo, né, que é o RCA, que é Riscos de Controle das Aquisições. Então lá tem inúmeros eventos de riscos, né, e daí já traz as sugestões de controle. E aí esses eventos de riscos, eles são em relação a esse gerenciamento macro das contratações, mas também das contratações específicas que podem, né, depender da contratação, considerando a exigência da nova lei de licitações e contratos, fazer com que implemente, né, uma matriz contratual ali com as obrigações específicas. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês em relação a essa questão da governança, né, Carmen, Karen, e até para determinar a importância, né, da governança nas contratações, vejam, lá no artigo 11, parágrafo único, tem expressamente essa disciplina que eu falei para vocês. Então, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. E a gente já tem uma portaria da SEGES relacionada ao tema da governança nas contratações, é uma portaria lá de 2021, né, que indica como isso deve ser feito. Então, vejam, lá no artigo 16, a menção expressa de que compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do processo de contratação pública, estabelecer as diretrizes para a gestão de riscos e aí, então, realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do metaprocesso de contratação e também dos processos específicos de contratação. Aí, obviamente, quando couber. Então, vejam, e aí, a resposta à tua pergunta, a gestão de riscos e o controle preventivo deverão racionalizar o trabalho administrativo ao longo do processo de contratação, estabelecendo-se controles proporcionais aos riscos e suprimindo-se rotinas puramente formais. Então, vejam, aqui a ideia de que, se a gente já tem os dados, então vamos estabelecer as diretrizes de como a gente vai estruturar de fato, algo positivo, né? Estruturar aí processos positivos para que a gente não tenha uma burocracia no sentido, uma burocratização no sentido pejorativo, né? Porque a gente sabe que a gente precisa de burocracia para funcionar, né? Mas não essa burocracia pejorativa, né? Para que de fato a gente consiga tratar esses riscos que são identificados e que a gente já sabe que são riscos de rotina, né? E além disso, lá
né, reafirmando aquilo que está lá na política, o próprio artigo 18, inciso 10, quando ele fala da fase preparatória, né, o artigo 18 aqui falando já da nova lei, ainda, né, voltando para a nova lei de licitações, fala que um dos requisitos da fase preparatória, considerando o plano contratual anual, né, das contratações, é claro que aqui em âmbito federal, porque já foi regulamentado em âmbito federal, nem todos os entes regulamentaram isso ainda, é extremamente importante a análise de riscos que possa comprometer o sucesso daquela licitação e a boa contratação, boa execução do contrato. Ou seja, eu estou preocupado de fato com a coleta e análise desses riscos. O que está faltando? Estruturar. Ter processos e estruturas. E aí, isso fica a cargo da alta administração, que é quem tem competência para implementar estruturas de governança e gestão. E aí, só para deixar aqui, só para finalizar em relação à diferença, né, de gestão de riscos e matriz de riscos como cláusula contratual, está lá na definição do artigo 6º da nova lei de licitações e contratos, né, que a matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades, ou seja, eu vou determinar, vou caracterizar ali, vou determinar quem são os responsáveis por determinados eventos para que eu estabeleça o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato da avença a partir dessa determinação primeira. E é extremamente importante a colaboração nesse caso, porque, novamente, o artigo 22, parágrafo 1º, fala em alocação eficiente dos riscos. Então, é extremamente importante que público e privado trabalhem em conjunto, porque muitas empresas, por exemplo, do setor, né, de infraestrutura, tem mais conhecimento dos riscos do que a própria administração pública, porque a atividade fim da empresa é aquela. A atividade fim da administração pública não é construir prédio, né? Então, quem sabe melhor sobre os riscos, né? Então, é importante que a administração pública ela esteja aberta ao diálogo para saber, de fato, quem será melhor responsável, ou quem trabalhará melhor com o tratamento daquele risco, caso ele venha a ocorrer. Então, é extremamente importante que, de fato, a gente tenha essa alocação eficiente desses riscos. Antes de eu finalizar em relação à importância, Karen, está com a mão levantada, pode falar. Porque apareceram algumas questões que eu acho que estão ligadas a essa tua fala. Veio aqui da Ana, que é da Secretaria de Obras aqui do município. E ela está preocupada com como precificar esse risco que se tem, que tu falaste que a empresa até conhece melhor, porque quando se vai planejar essa licitação, a administração pública ela trabalha com planilhas orçamentárias de tabelas oficiais que precificam quanto é que custa sei lá, o CBUQ, quanto é que custa areia, quanto é que custa, né? Isso vem de tabelas oficiais. E ela também coloca se a alocação do risco não se refletiria no orçamento, correto? Acredito que o licitante, entendendo que cabe a si arcar com determinado risco, daria apenas menos desconto na licitação. Seria isso? Se ele tiver que assumir, aí isso vai impactar no preço proposto por ele. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui uma tabela referencial que é mais ou menos não dá para dizer fixa, né? Mas que vai dar pouca mobilidade aqui para o orçamento. Só que veja, quando a gente faz uma alocação eficiente dos riscos, eu vou ter uma taxa de risco aplicável para ambas as partes, né? Ambas as partes vão saber qual é o preço que aquele possível evento de risco possa ocorrer, né, possa impactar para a sua estrutura, ou seja, a administração pública vai saber, eventualmente, quanto ela vai ter que pagar por aquele risco, e o privado vai saber quanto que ele vai ter que pagar por aquele risco. Por isso, a gente tem que fazer uma alocação eficiente para tentar equalizar essa balança, né? Para que, de fato, a gente tenha um equilíbrio econômico-financeiro que não impacte o orçamento. É claro que por isso que, quando eu for alocar os riscos para o privado, eu preciso ter certeza que ele é a melhor parte para ser responsável por aquele risco, porque ele vai precificar aquele risco, né? Só que da mesma forma, sabendo que outro risco que talvez ele pudesse suportar, que fosse trazer um impacto financeiro alto para ele, for ficar a cargo da administração pública, ou seja, de antemão ele já sabe disso,
Ele não vai colocar aquele valor dentro da sua proposta. Então, a gente precisa, para a gente trabalhar dentro de um orçamento, a gente precisa fazer essa verificação. E aí, essa verificação, ela pode até partir, por exemplo, de consultas públicas, né? Então, por exemplo, eu vou publicar um edital e antes de publicar efetivamente aquele edital, eu coloco eu abro aquele edital para consulta pública e aí, obviamente, faço um planejamento prévio em relação à alocação eficiente desses riscos e aí indica-se ali quem que a administração, dentro da sua fase de planejamento preparatória, entende que que teria mais força para responder por determinado evento de risco. E aí pode ser que dentro desse processo de consulta em relação àquele edital, venha uma empresa e diga, não, aqui está errado. Aqui, se eu tiver que suportar esse risco, o preço, né, de qualquer empresa vai subir. E aí, então, nesse caso, talvez seja melhor a gente dividir 50-50 ou fazer 70-30, eventualmente, para, de fato, a gente não ter um impacto financeiro do orçamento, né? Então, a avaliação, né, em relação ao impacto orçamentário, né, vai depender desse planejamento prévio, de saber com quem que prioritariamente vai ficar com aquele risco, né? E aí, é claro, em relação aos riscos que a gente conseguir colocar dentro da matriz, e aí lembrem, né, que a matriz de riscos, ela só é obrigatória, né, de fato, lá para os contratos de grande vulto, isso está lá no artigo 22, parágrafo 3º, e também quando for adotado o regime de contratação integrada e semi-integrada. Não é obrigatório para todos os contratos. Eu, Mirella, entendo que é extremamente desejável para todos os contratos. É claro que tem alguns contratos que não justifica essa etapa de planejamento, que é uma etapa que demanda recurso, né? Digo, recurso tempo, financeiro, humano, né? Para isso. Mas é extremamente importante que sempre que o valor do contrato permitir, né, ou os riscos identificados dentro daquela análise que eu fiz lá na fase preparatória, indicar que talvez seja melhor eu ter uma matriz, eu incluir a matriz dentro do meu contrato, né? Então, em relação à precificação, em relação a essa taxa de risco, né, a ideia, né, tentando responder objetivamente, é que, de fato, seja avaliado anteriormente para que eu consiga equalizar e para que, de fato, o valor da proposta não aumente, né? E outra coisa, pessoal, que eu costumo falar também, às vezes, quando a gente tem essa alocação de riscos, de fato, o valor da proposta, né, as propostas, elas acabam sendo um pouco maiores, né? Mas a gente não pode esquecer que menor preço não é sinônimo de vantajosidade. Né, a gente tem que pensar, né, não é sinônimo de economicidade. Não adianta nada eu contratar pelo menor preço e depois eu tenho uma inexecução contratual porque aquele contratado não consegue suportar aquele risco, né? Porque ele não tem competência para suportar aquele risco. A gente nunca pode esquecer que o barato sai caro. Se o barato sai caro para nossa vida pessoal e a gente não contrata qualquer pessoa, a gente não contrata só pelo menor preço, a gente tem que fazer a mesma coisa nas nossas contratações, né? Às vezes pagar um pouco mais caro ou talvez equalizar essa balança e aí o preço subir um pouquinho, às vezes vale mais a pena lá no final, porque a gente não tem problema de inexecução, a gente não tem judicialização, né? Que são todos essas palavras, né, que eu trago em relação à importância da gestão de riscos. Traz mais segurança, porque reduz o custo da incerteza, traz eficiência, ou seja, eu tenho preços mais adequados à realidade de uma execução adequada, eu tenho uma melhoria, né? Eu tenho uma melhora estratégica, né? Porque quando eu tenho um controle que permite a consecução, né? Controle de riscos que permite a consecução daquilo que eu planejei, ou seja, eu vou atingir aquilo que eu planejei lá no meu plano de contratação anual, eu vou ter maior prevenção, porque nesse caso, uma vez que eu trabalho, né, com uma matriz, por exemplo, contratual de alocação de riscos, eu sei exatamente quem que vai ser responsável pelo quê. E aí, então, eu reduzo o número de litígios. E, ao final, eu tenho maior satisfação de ambos os lados, né? A administração pública, que realmente consegue extrair o interesse público aí com a execução do seu objeto, e o parceiro privado consegue, de fato, receber por aquilo que ele está executando. Então, eu entendo, né, que a gestão de riscos ela é muito mais do que só uma ferramenta para identificar, para coletar dados, né, e para chegar ali e para indicar responsáveis. Não, ela é uma ferramenta de fato que traz segurança, eficiência, melhoria nos controles, prevenção e satisfação, que eu acho que é o mais importante, né? Satisfação para a administração pública, para o contratado e para aqueles que recebem o serviço, o objeto que está sendo contratado pela administração pública.
A gente tem alguns desafios, né? Mas já são 11h04, não quero mais tomar o tempo de vocês. Mas resumindo, né, em relação aos desafios, é que a gente tem um problema de cultura. Mas a gente precisa começar, e para começar, a gente tem que olhar para o espelho. Se na nossa vida pessoal a gente faz gerenciamento de riscos, vamos trazer isso para dentro da nossa organização mediante o desenvolvimento de estruturas e monitoramento e gestão de riscos para que, de fato, né, a gente consiga colher esses resultados, que são resultados que vão ser verificados a longo prazo, né? E, novamente, gestão de riscos não vai resolver todos os nossos problemas nas contratações públicas, mas ela vai nos ajudar a iniciar essa transformação cultural. E para finalizar, então, sempre gosto de terminar com uma frase: na vida é preciso ter coragem para ser diferente, competência para fazer a diferença. Então, a gente precisa ter coragem para começar, mas a gente precisa conhecer as coisas para, de fato, colocar em prática. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu estou aqui à disposição, se quiserem perguntar. Enfim, eu sei que o horário já está curto, a gente passou um pouquinho do tempo. Mais uma vez, doutora Karen, muito obrigada. Foi extremamente produtivo, adorei essas trocas com perguntas, exemplos. Espero que eu tenha atingido aí também as expectativas de vocês. Obrigada, Mirela. Olha só, eu acho que a tua fala final, eu acho que vem muito ao encontro do que vários de nós que estão aqui ouvindo. Eu tenho também o colega Felipe, que é da área de licitações, o André Luiz Pontin, que é nosso colega e que trabalha também atuante na OAB, na área tanto de proteção de dados, mas ele também é expert em compliance, então todos atraídos aí pelo tema. Eu acho que um dos pontos principais que tu tocaste na tua conclusão é essa questão da mudança de cultura. E eu concordo muito contigo, no sentido de que toda essa questão envolvendo matriz de risco, ainda que nós tenhamos algumas obrigatoriedades voltadas a grandes contratos, a contratos de vulto, nada impede que a gente comece, principalmente nos municípios, onde aquilo que é de vulto tem um significado muito diferente do que para a União, né? Assim como uma capital, como Porto Alegre ou Curitiba, tenha um significado diferente do que lá no Chuí, no Rio Grande do Sul, ou lá em Francisco Beltrão, no Paraná. A gente pode começar de pequeno, a gente conhece alguns riscos, eu acho que dá para trabalhar junto com as auditorias, né? Fazer um trabalho conjunto e no fundo, a administração pública, ainda que tenha ganho mais recentemente incumbências concretas quanto à compliance, ela possui internamente estruturas de controle interno. Ela precisa só, talvez, dar um encadeamento um pouco mais eficiente para que isso aconteça. Então, eu quero só agradecer, tenho muito a agradecer pela tua presença, por compartilhar a tua experiência aqui conosco e desejar que continues fazendo esse trabalho tão interessante nas tuas aulas, no pós, nos teus artigos, na produção, né, no livro que tu já citaste com o Dr. Rodrigo Pironti. E desejar um bom trabalho a todos, também agradecer a presença de todos aqui que nos prestigiaram, e convidá-los para que sempre participem aqui dos eventos do Centro de Estudos, que a gente tem a intenção de promover essa discussão, tornar a administração pública mais acessível a todos, né, e aproximar todos desses temas tão interessantes. Obrigada, então, a todos, agradeço a presença. Bom dia, doutora Mirela, e venha sempre aqui. Obrigada mais uma vez, bom dia e obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. A todos.